Olá, meu amado irmão, que o eterno Deus esteja abençoando a tua vida, a tua família. Eu profetizo o teu milagre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda doença saia, depressão, toda ação de Satanás na tua vida, na tua família, seja desfeita agora em nome de Jesus. Amém. Quero aqui indicar para você, como eu tenho sempre feito nesses vídeos, um curso que pode lhe abençoar ricamente. Eu só anuncio porque eu acredito, tive a oportunidade de fazer pela graça de Deus, e estou recomendando para você algo que pode lhe abençoar muito, que é o curso hebraico bíblico da E-Teacher. Esse é o livro que você recebe quando você fizer a matrícula do curso, o Hebraico Bíblico A. Vai receber um livro deste aqui, igual a esse, e esse mesmo livro, e-book. Então você acessa lá a página da E-Teacher, lá no site kadoshcomunicaçõesmarketing.com. Quando você acessar, vai ter um cadastro lá, você passa o nome, e-mail, telefone, e a E-Teacher vai entrar em contato com você. Então, é um curso que vale a pena você fazer, o curso hebraico bíblico da E-Teacher. Você vai estudar a língua original da palavra de Deus. Eu quero aqui trazer para a sua meditação um texto aqui muito belo, que se encontra em João, capítulo 13. O nome dessa mensagem é Liderança segundo Jesus Cristo. O que é liderança segundo Jesus? Antes de ler o texto, só para entendermos que Jesus é o líder mais influente de todos os tempos. Nós estamos em 2016 depois de Cristo. Jesus mudou a história, ele dividiu o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é a pessoa mais conhecida do mundo e a mais debatida. Então ele, em 3 anos e 6 meses de seu ministério, ele foi batizado com 30 anos e foi crucificado com 33 anos e meio aproximadamente. Ele mudou o mundo. Então não há nenhuma dúvida que o líder mais importante da história da humanidade foi e é Jesus Cristo. Eu definiria liderança como influência, né? Liderança é influência. E quando fala de liderança no mundo de Deus, no reino de Deus, uma pessoa só pode ser líder no reino de Deus, depende se ela estiver profundamente arraigada, alicerçada em Jesus. O nível de intimidade que uma pessoa tem com Deus vai determinar o nível da liderança que essa pessoa tem. Quanto maior for o relacionamento vertical, maior será a influência no horizontal. Quanto maior a comunhão com o céu, maior será o efeito da liderança aqui na terra. Então o nome da mensagem é Liderança segundo Jesus. Por que segundo Jesus? Porque essa palavra liderança, ela pode ser atribuída em outros aspectos, né? Existe liderança no sentido humano da palavra, mas para quem segue a Jesus, João capítulo 13, assim diz as Escrituras Sagradas, assim diz a palavra do Eterno, a partir do versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora,
compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeu o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, lavei os pés, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se saber estas coisas, bem-aventurado, se as praticardes. O nome da mensagem é Liderança segundo Jesus Cristo. O texto que eu li foi João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17. Eu li João 13, do versículo 1 ao 17. Na ceia do Senhor, depois de ele ter ceado, o texto vai dizer que ele tirou a sua roupa de cima, sua parte, o seu manto de cima, e ele se cingiu com uma toalha. Quando alguém recepcionava uma pessoa em casa, havia um costume, antes de se sentarem à mesa, de lavar os pés do convidado. Geralmente quem lavava os pés eram os escravos, os servos. E esta função de lavar os pés era uma função muito humilde, humilhante, de um servo. Por exemplo, se alguém tivesse vários servos, tivesse aquele que era o mordomo-chefe de uma casa, como José foi na casa de Potifar, ele não lavava os pés. Quem lavava era aquele escravo menor de todos, o servo menor de todos. Ele tinha essa obrigação de lavar os pés de uma pessoa que fosse se sentar à mesa. Então o texto vai dizer que durante a ceia, Jesus ele fez algo que, dentro desse contexto judaico, eles entendiam muito bem o que ele estava fazendo. Ao lavar os pés de alguém, também significava que essa pessoa era bem-vinda. Ele tira a sua roupa, quando ele tira a sua parte de cima do seu manto, ele fica da cintura para cima nu. Então já é uma atitude de humilhação. Ele se expõe e ele pega aquela toalha de servo, ele se abaixa, ele coloca a água dentro de uma vasilha, e ele se inclina, se abaixa, ele tira a sandália dos pés dos apóstolos e começa a lavar os pés dos apóstolos. Então eles ficaram assim admirados com a atitude de Jesus, porque Jesus era o líder deles, Jesus era o rabi, e eles ficaram calados, porque eles sabiam que aquela atitude era para uma pessoa que não era do nível de Jesus. Para você ter ideia do que Jesus fez, é mais ou menos como se o presidente dos Estados Unidos hoje, ele fosse passar a roupa dos empregados da Casa Branca. É como se ele fosse lavar o banheiro da Casa Branca, ele fosse lavar os pratos dos funcionários da Casa Branca. Estou fazendo um exemplo para você entender que o que Jesus fez foi porque a ideia de liderança de Jesus é completamente diferente da liderança humana.
Então, quando ele chegou a lavar os pés, quando ele foi lavar os pés de Pedro, o apóstolo Pedro achou que aquilo que Jesus estava fazendo era algo tão indigno de Jesus fazer. Jesus estava se abaixando tanto, diminuindo tanto, que Pedro disse: de modo algum você vai lavar os meus pés. Ou seja, Pedro estava dizendo: eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. O Senhor é o mestre, como é que o Senhor vai lavar meus pés? Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E o Senhor Jesus disse que o que ele estava fazendo naquele momento eles não iam entender, mas depois eles iam entender. Porque a liderança para Jesus se resume numa palavra chamada servir. Liderança, segundo Jesus, é servir e nada mais do que isso. Eu quando fico meditando na história de José, José é o filho de Jacó, que chegou a ser governador do Egito, todos os anos que José passou, primeiro foi vendido pelos irmãos, depois foi para a casa de Potifar, foi caluniado, foi para a prisão, foi esquecido, depois foi lembrado e chegou a ser governador. Aqueles anos, dos 17 anos até ele ser governador, foi o tempo que ele passou para aprender essa lição, que liderar é servir. E quando ele assumiu o governo do Egito e se tornou o segundo no Egito, o que José fez? José foi um grande servo do Egito. Ele serviu o Egito, ele entendeu através do sofrimento que o Senhor permitiu a ele passar, que liderar é servir. Né? O líder servo, ele não manipula. Né? Existe a manipulação, que é um meio de você de se usar técnicas para as pessoas fazerem aquilo que um pseudo líder quer, e existe a liderança de fato, de verdade, segundo Jesus, que é servir. Então Jesus disse: que eu faço hoje, Pedro, você não entende, mas depois você vai compreender. Porque a mente deles não tinha como eles entenderem isso. Aí o apóstolo Pedro, aí Jesus disse a Pedro: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Né? Eu gosto muito desse texto. Pedro era muito uma pessoa que sempre tomava a iniciativa das coisas. Aí Pedro disse: então lava-me não só os pés, mas me dê logo um banho. Né? Então, quando ele disse isso, demonstrou que ele não queria ficar separado de Jesus. Jesus disse: quem já se lavou não precisa se banhar, somente lavar os pés. Jesus disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque de verdade eu sou. Se eu, que sou o senhor e mestre de vocês, lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E depois ele disse que o enviado não é maior do que aquele que enviou, e que o servo não é maior do que o seu senhor. E que bem-aventurado é aquele que praticar isso. Então os apóstolos foram ensinados, e esse foi o último ensinamento dele, antes de ir para o Calvário, que liderança é servir. E por isso que esses homens, né, os apóstolos, né, com exceção de Judas Iscariotes, que se enforcou e foi para o lugar dele, esses homens eles influenciaram tanto o mundo, né, os apóstolos, depois veio o apóstolo Paulo, porque eles entenderam que liderar não é mandar, não é manipular, não é fazer as pessoas fazerem o seu serviço, aí depois receber a honra como se você tivesse feito, não é usar as pessoas, né? Usar as pessoas para obter fins pessoais medíocres. Liderar é servir. O texto vai dizer que Jesus amou os seus apóstolos, os seus discípulos, e os amou até o fim. Então, liderança no reino de Deus é completamente diferente da ideia de liderança do mundo. Os discípulos discutiam entre si, e ali ele pegou uma criança e disse: se vocês quiserem ser grandes no reino de Deus, vocês vão ter que se sentar e aprender com essas crianças aqui. Porque quem não se converter como uma criança, de modo algum vai entrar no reino de Deus. Se você quiser ser grande no reino de Deus, Jesus disse: quem quiser ser grande será o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro será o último e o menor. E aqui nessa lição, né, de João capítulo 13, ele deixou essa lição para mim, para você. Liderança, segundo Jesus, se resume numa palavra: servir.
quando ele lava os pés dos apóstolos, e ele disse que nós devemos lavar os pés uns dos outros, fala que nós devemos cuidar uns dos outros, né? Nós devemos servir uns aos outros, nós devemos tirar as sujeiras uns dos outros, né? Os pés, antes de se sentarem na mesa, poderiam ter pisado ali em esterco de camelo, de cavalo, de jumento, naquelas ruas empoeiradas ali de Jerusalém. Fala de que você que está me assistindo, eu que estou ministrando essa palavra, se você é líder, você tem que servir aos seus liderados, né? Foi isso que marcou a vida daqueles homens, né? Que Jesus, ele foi um líder completamente diferente. Jesus, ele não mandava os apóstolos fazer as coisas, ele fazia, ele dava o exemplo, e depois os discípulos faziam porque viam ele fazer. Jesus, ele ensinou não somente com palavras, mas principalmente com atitudes. Ele levou aqueles homens para dentro da casa dele, né? Aqueles 12. Então os apóstolos viram Jesus acordar. Se Jesus estivesse de mau humor, eles sabiam. Se ele estivesse alegre, se ele estivesse triste, eles podiam ver as reações dele. Jesus não tinha um comportamento no ministério público, quando ele estava em público, e outro em casa, né? Porque os discípulos dormiam com eles. Então eles podiam ver Jesus completamente na sua sinceridade, na sua integridade. E aqui nesse capítulo, ao lavar os pés dos apóstolos, depois ele tira aquela toalha, né? Ele lava os pés dos apóstolos, enxuga com aquela toalha, e depois fala também que ele não tem vergonha dos discípulos, que ele se identifica com os discípulos. Depois ele veste a sua túnica e vai explicar o que ele fez. Então, liderança, segundo Jesus, é servir. Fora de servir, se o líder não servir, ele pode ser qualquer coisa menos um líder, ele pode ser um chefe. E se não servir, a liderança dele vai ser manipular, né? Porque só existem duas maneiras: ou você serve ou manipula. Manipular é usar a pessoa, né? Usar as pessoas para que elas façam o que seu líder quer. E liderar é servir. Jesus serviu os apóstolos porque ele os amava e porque ele tinha uma visão muito diferente das pessoas, né? O valor que ele dá às pessoas é tão grande que jamais ele violaria a integridade de alguém manipulando essas pessoas. Então, eu deixo aqui essa meditação para a sua vida, né? Jesus disse: o que eu faço hoje tu não entende, mas depois tu vai entender. Bem-aventurados sois vós se praticardes. Então, se eu que estou ministrando essa palavra, você que está me ouvindo, se nós servirmos uns aos outros, nós seremos bem-aventurados. Deus abençoe a tua vida, teu ministério, a tua família, em nome de Jesus. Amém.